Da conexão com a fonte. Isso. Sem essa conexão, daí Jesus naquela parábola, naquela visita àquela árvore, né? Que ele não encontrou fruto, né? Na figueira, foi figueira? Foi lá e não tinha fruto. Aí ele disse assim: para que serve você? Aí amaldiçoou e ela morreu. Isso, que crueldade. Sabe a quem aquela fruta, quem aquela árvore representava? Israel. Como nação, era povo de Deus, recebeu a palavra de Deus, mas o fruto maior, que era a fé no Messias, não foi encontrado na maioria. Se essa árvore é daninha, é falsa, é brava, e João, quando diz que ainda tem a árvore e o galho que comprou depois que é cortado, e ainda cortado. Aí são as pessoas que, pela profissão pública de fé, estão ligados de uma maneira supostamente ligados, né? Mas que quando não produzem um fruto de uma vida transformada, cortado. Porque é por isso que a gente Spurgeon gostava de usar essa expressão. A santificação é o elemento da evidência da salvação. É a salvação se mostrando, é a parte visível da salvação. Aí você sabe que alguém é um salvo. São as evidências de que ele está no processo de santificação. E um deles é gratidão. O outro, arrependimento. Que nós vamos ver isso na semana que vem. Sim, presbítero Ricardo. Sobre esse processo de santificação, e tratando também sobre o que o pastor falou aí, que nós, há algum tempo atrás, postávamos aquelas meditações de Spurgeon, no ano seguinte a do Piper, elas só duraram um ano, mas a gente vai se desenvolvendo e a gente vai, quando éramos meninos, agimos como menino, e a gente agora vai se alimentando de algo com mais substância, de meditações mais profundas, né? A gente vai para o José Mabessa, para o John Owen e para as confissões de Agostinho. A gente vai se aprofundando, e é nessa medida que a gente vai crescendo como igreja. É isso mesmo, tem que ser crescente. Foi a crítica de Paulo aos Coríntios, né? Que eles já deveriam ser maduros e estavam como infantes, né? Na fé, que estavam ainda demonstrando a necessidade de serem colocados na introdução da fé, de aprender os prolegômenos da fé, ou seja, as doutrinas iniciais da fé. Então, de fato, Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12, quem achou, leia aí, para me ajudar. Desejamos, porém, que cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Olha que coisa linda. Paulo, o escritor dos Hebreus está dizendo que os crentes devem ser diligentes na sua vida espiritual, e não indolentes, e não parados, e não estagnados, porque isso é uma das evidências de que ele está na direção da vida eterna. Continuem a ser diligentes e não indolentes e improdutivos, para que confirme. Ele coloca a diligência, mas quem ensinou isso? Jesus. Na parábola do semeador, Jesus disse que uma das evidências da fé verdadeira é a sua perseverança. Ele contrasta com a fé falsa, com as crenças falsas, dizendo assim: uns por um tempo creem, mas vêm os problemas da vida, sufoca e puf. Outros abaixam com entusiasmo, mas as pressões o afastam. Todas as crenças falsas que são produzidas pelo aspecto emotivo, intelectual ou por intenções pecaminosas, passa, não suporta as pressões, não suportam as dificuldades. Aí você diz: mas pastor, por que algumas pessoas a gente vê que aquela fé ali é falsa, mas a pessoa permanece muito tempo?
Sim, é porque na realidade esse tipo de pessoa não foi testado em sua fé. No dia que houver um teste, por isso que Paulo diz assim, que é bom que haja divisão, confusão e perseguição na igreja. Paulo disse isso, que é bom que tenha. Para quê? Para que os verdadeiros se manifestem. Significa isso? Só uma fé verdadeira suporta a hipocrisia, a dificuldade, os desafios da vida cristã, a perseguição, as dificuldades, as decepções com homens, a dificuldade que é a vida cristã, os desafios que é a convivência, a relação na igreja como pecadores que somos. Só uma fé verdadeira suporta isso. Então ele diz, é bom que haja essas divisões, é bom que haja essas contendas, é bom que haja perseguição, para que os verdadeiros se mostrem que sua fé é firmada no Evangelho, na verdade de Cristo. Seu olhar está em Cristo e não nas circunstâncias e não nas pessoas. Ele é crente não porque encontrou uma igreja perfeita, de pessoas perfeitas, mas porque foi encontrado por Cristo e foi feito Filho de Deus e membro da igreja de Cristo, e está junto com os outros sendo santificados e transformados. Então ele diz que a permanecer na fé, permanecer crendo em Cristo, suportar as ameaças internas e externas, é uma das características da fé verdadeira, que suporta tudo isso porque sua raiz está firmada no lugar certo, Cristo. Aquele que confia em Deus, maldito o homem que confia no homem, bem-aventurado é o homem que confia em Deus. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo, sua folha não seca, não murcha, e que mesmo que, ele descreve, né, que mesmo que tudo se desfaça ao seu redor, ele permanece dando fruto na estação própria. Quem disse isso? Foi um profeta? Foi um apóstolo? Foi um evangelista? Profeta Jeremias, quase 1000 anos antes de Cristo, dizendo que o homem ligado, a fé ligada verdadeiramente a Deus em Cristo, ela é uma fé que suporta as circunstâncias adversas e contrárias à fé ao redor dela. Firme. Então, a perseverança. Então ele diz assim, para que vocês aumentem nessa luta, nessa diligência, eu oro, peço a Deus para que vocês sejam fortalecidos. É uma das evidências da santificação. É manter-se firme quando tudo está desmoronando ao nosso redor. Até firme na fé, confiando em Deus, descansando nele, buscando ao Senhor e servindo a Ele. Aí vejo, para finalizar, os autores dizem assim, que o Espírito Santo faz com que as graças salvadoras atreladas à fé sejam estimuladas, aumentadas e fortalecidas no nosso coração, para que morram para o pecado e ressuscitem para a nova vida. Qual é o objetivo deste processo de santificação? Para que a gente fique mais parecido com Jesus, tenha mais a evidência da vida de Cristo em nós, para que o pecado seja uma realidade mais distante de nós e a perfeição de Cristo seja uma realidade mais presente em nós, para que progressivamente morram para o pecado e ressuscitem para a nova vida em Cristo, que progressivamente pareçam mais com pessoas espiritualmente vivas, pessoas realmente ligadas a Cristo, transformadas por Cristo, feitas filhos de Deus no caráter do Filho autêntico e original, Jesus. Vejam aí, Romanos 6, de 4 a 6, e Gálatas 5, 24 e 25, para a gente finalizar. Romanos 6, de 4 a 6. Para onde a santificação leva a gente? O objetivo final da santificação está descrito em Romanos capítulo 8. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. E Efésios capítulo 2 diz que somos criaturas de Deus, feituras de Deus, criados segundo a imagem do seu Filho, para as boas obras preparadas antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. Ou seja,
somos recriados para Deus em Cristo, na imagem de Cristo. Então, para onde a santificação está levando a gente? Está levando para parecer mais com Jesus, está levando a gente para que o caráter de Cristo se complete em nós, para ficar mais parecido, identificado com Jesus Cristo como filho obediente, como servo obediente do Pai. Santificação que não faz a gente parecer com Jesus é falsa, é não bíblica. Qual é o objetivo da santificação? Fazer com que a gente se pareça mais com Jesus em seu caráter santo, justo e perfeito. Santificação que não leva para esse caminho é falsa santificação. Veja aí, Romanos 6, de 4 a 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos componidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Até quando? Até o 6. Ele diz: minha união espiritual com Cristo me faz morrer por pecado com Cristo e ressuscitar para uma vida santa com Cristo, para viver para Cristo, para viver identificado com Cristo, para refletir a perfeição de Cristo através de mim. Então, assim, o que ele se tornou como o Messias ressurreto é o que eu me torno, ou seja, sua alma santa, justa e perfeita e um corpo santo, justo e perfeito. Eu estou neste processo de santificação para ser aperfeiçoado em Cristo, na perfeição de seu ser, para quando a obra completar, eu seja semelhante a Cristo em seu caráter e em sua perfeição, de corpo e alma. Então a santificação é a identificação progressiva com Cristo. Morremos na regeneração, já morremos para o pecado, e agora estamos vivendo para a justiça, para a santidade, para a retidão. E qual é o padrão de perfeição de Deus para nós? Qual é o padrão de santidade? Qual é o padrão de filho obediente? Qual é o padrão de perfeição? Jesus. Jesus é o que estamos sendo feitos, resgatados na imagem e semelhança de Deus, na imagem do Filho. Então, santificação é crescente identificação com Cristo. Então, se Ele está me santificando, Ele está me fazendo parecido com Ele. Como que Ele está fazendo parecido com Ele? Infundindo em meu coração, derramando em meu coração o seu caráter através do Evangelho, das verdades do Evangelho, do Espírito aplicando e moldando o meu ser pela aplicação do Evangelho. Aí vejam Gálatas 5, 24 e 25. Quem achou a ideia? Gálatas 5, 24 e 25. Daí muitas pregações não servir para santificação, porque não leva para Cristo. Pregação que não apresenta Cristo e a necessidade do pecador de se render a Cristo não está cooperando para a santificação. Está produzindo uma fé anômala, estranha ao Evangelho. Sim, Diácono Gustavo, por favor. Que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Os que são de Cristo, já pertencem a Ele, a sua natureza pecaminosa já foi vencida por Cristo da cruz, então significa que ela não tem poder dominador sobre nós. Ele agora é capaz de viver segundo os princípios espirituais da nova vida em Cristo. Então, se estamos com Cristo, se estamos no Espírito, andemos no Espírito, andemos como pessoas que de fato foi ressuscitada em Cristo, transformada em Cristo. Então a santificação é a evidência de que fomos salvos e de que a obra
salvadora continua a ser realizada em nós pelo Espírito Santo, por Cristo, através do Espírito Santo. Então, semana que vem a gente vai ver como o arrependimento é de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual, para a santificação. Porque o arrependimento ele é tanto um ato que ocorre no momento da regeneração, do novo nascimento, mas também, e que é aí que muitos confundem, também faz parte do processo de santificação. Eu preciso continuamente me arrepender dos meus pecados. Através do meu arrependimento, a graça salvadora, libertadora, santificadora de Cristo é derramada em meu coração. Dá a entender qual é a natureza bíblica do arrependimento, a fonte do arrependimento, para onde meu arrependimento deve me levar. Arrependimento que não me leva para Cristo, arrependimento que não me faz confiar nos méritos de Cristo, é falso e não serve para a santificação. O arrependimento como um processo é muito interessante, porque algumas pessoas não entendem ainda isso. Confundem o arrependimento como um processo com o arrependimento como um ato. Alguém diz assim: pastor, a Bíblia diz que Jesus disse assim: Pedro, quando tu te arrependeres, quando tu te converteres. Aí a pessoa virou para mim e disse assim: é porque Pedro ainda não era crente. Eu disse: não é isso não. Jesus não disse que Pedro não era crente, que ele era ímpio e que ele ia nascer de novo depois. Jesus está falando do arrependimento como um processo. Jesus está falando do arrependimento como uma caminhada de santificação. Ele está falando que Pedro vai cometer um grande pecado, do qual ele vai se arrepender. E a prova de que Pedro já é crente são as palavras do próprio Cristo. Ele disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Porque Satanás pediu para peneirar a tua vida, mas eu intercedi pela tua fé para que ela não se esvaia. Ora, que fé é essa? Fé salvadora. Ele é um crente. Jesus, que gerou a fé no coração de Pedro, é o intercessor da fé de Pedro. Ele vai cair, mas não ficará prostrado. Ele vai pecar, mas será resgatado. Ele vai negar a Cristo, mas vai ressurgir com perdão e com transformação de Cristo para ser um dos maiores apóstolos de Cristo, um líder da igreja. Onde está garantido tudo isso? Na intercessão de Cristo por ele. Ele é um eleito e já um regenerado. Jesus está falando da queda que é comum a qualquer crente: pecar, cometer grave pecado, mas a graça de Cristo o resgatar, vir como um resgate através do arrependimento, através do exercício da fé. Então, sim. Só uma pequena correção, é que o texto de Jeremias, lá em Jeremias capítulo 15, verso 17: nunca me assentarei na roda dos que se alegram, nem me regozijarei, oprimido por tua mão, eu me assentarei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Agora, Jeremias é diferente de Josias, que foi em 600 e pouco antes de Cristo. Correção, está mais perto. No capítulo 17. Mas Jeremias é pré-cativeiro e durante cativeiro, né? Então é o que? 625. Quase 1000 anos, então estou certo. Quase. Mas é quase um quasão, né? 600 antes de Cristo, mais ou menos, né? Mas não é tão... Pelo BGE eu estou quase certo. Então... quase acertei na moça. Porque Davi faz também a citação do Salmo 1 da... E aí tem uma citação, né? Até apesar de que os salmos são de 1400. É ainda mais distante ainda, né? Quem citou quem? Quase 1000 anos. Quem citou quem? É provável que Jeremias esteja citando. É mais provável, né? Mas veja só. Em resumo, pediu a palavra, Diácono Gustavo? Então, em resumo, o arrependimento que nós vamos trabalhar semana que vem faz parte do processo de santificação. Porém, o arrependimento não é o que determina a nossa salvação, porque o arrependimento ainda é falho, mas é extremamente necessário para o nosso crescimento espiritual. Por que ele é falho?
Semana que vem vamos explicar melhor esta assertiva. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.